No trabalho todo lá na Andradina aí. Você sabe assim que a ditadura militar, assim, vamos dizer, cortou todo o movimento social, a organização. Então ele também ficou uns 10 anos aí, né, vamos dizer, antes da lei da anistia, ele ficou um tempão lá na Andradina. Então foi um período também que nós sentimos assim, esta realidade toda aí. Né? Eu acho que nós temos que tirar as lições disso aí. Em primeiro lugar, nós temos que esclarecer aí, né, vamos dizer assim, os desaparecidos. As famílias têm direito a isso, a nação tem direito a isso aí. Eu acho que nós temos que assim lutar, como a menina aqui já falou também, né, vamos dizer, com a violência, a banalização da violência hoje por parte da polícia militar. Eu acho que nós temos que lutar hoje assim também contra projetos lá no Congresso aí, de uma lei antiterror, né, vamos dizer assim, né, contra a garantia da segurança, da ordem, não sei o quê, e tudo isso está sendo puxado aí para defender esse tipo de coisa, assim, até assim, figura do tempo do regime militar, quando se dizia, o inimigo interno, nós temos que nos, assim, armar contra o inimigo interno que está por todo lado aí. É um tipo de coisa assim, que está voltando até hoje. Nós temos que lutar contra isso aí, tomar posição aí, né, e que nunca mais volta essa história aí, né, ditadura no nosso país. Ditadura, nunca mais. E vamos construir juntos assim, né, um Brasil diferente, mais igualitário, mais justo aí. Uma ditadura, nunca mais. Obrigado. Pessoal, boa noite. Eu queria agradecer o convite aqui da Unesp e queria dizer o seguinte: hoje é dia 7 de abril de 2014, né? Então, eu vou fazer uma sugestão. Quando nós abrimos a cerimônia aqui hoje, nós cantamos o hino nacional. Foi uma coisa bonita, os professores, porque nós vamos falar da Comissão da Verdade. Então, nós descobrimos uma gravação que foi feita há 50 anos atrás, mas ela está perfeita. É uma das últimas gravações que o deputado Rubens Paiva fez quando ele estava vivo, antes dos militares terem matado. Eu gostaria de ter aberto a cerimônia ouvindo o Rubens Paiva pedindo para vocês ficarem de pé, né? Porque o hino nacional serviu para acobertar muitas mortes, muitos assassinatos. Durante o regime militar, 470 pessoas foram mortas no Brasil por oposição política. Sem o que o padre Renier falou aqui, dos índios, dos camponeses, esses nós nunca vamos saber. Talvez a gente possa começar agora a fazer uma contabilidade. Mas sem mais delongas, nós conseguimos recuperar a gravação na madrugada do golpe. O golpe começou dia 31 e ele apareceu com toda a sua força no dia 1º de abril. Então, com a palavra, o deputado Rubens Paiva. De São Paulo e em Brasília, pela Rádio Nacional do Distrito Federal, além de muitas outras emissoras do interior, as quais inclusive pediríamos a gentileza de telegrafar, enviando seus prefixos para que pudéssemos mencioná-los aqui. E senhoras e senhores, continuando com esta série de depoimentos ao microfone da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, desta madrugada desse 1º de abril, vamos trazer o deputado Rubens Paiva, representante do Estado de São Paulo no Congresso Nacional. Meus patrícios, me dirijo especialmente a todos os trabalhadores, a todos os estudantes e a todo o povo de São Paulo, tão infelicitado por este governo fascista e golpista que neste momento vem traindo seu mandato e se pondo ao lado das forças da reação. Desejo conclamar todos os trabalhadores de São Paulo, todos os trabalhadores portuários e metalúrgicos da Baixada Santista de Santos, na capital,
e das cidades industriais de São Paulo em especial. Todos os universitários que se unam em torno dos seus órgãos representativos, obedecendo à palavra de ordem do Comando Geral dos Trabalhadores, do Fórum Sindical de Debates, dos sindicatos, da União Nacional dos Estudantes, das uniões estaduais e dos grêmios estudantis, para que todos, em greve geral, deem a sua solidariedade integral à legalidade que ora representa o presidente João Goulart. O nosso presidente, ao tomar as medidas tão reclamadas por todo o nosso povo, medidas que nos conduzirão indiscutivelmente à nossa emancipação política e econômica definitiva, realmente prejudicou os interesses de uma pequena minoria de nossa terra. Pequena minoria, entretanto, que detém um grande poder, todo o poder econômico deste país, todos os órgãos de divulgação, os grandes jornais e as estações de televisão. É indispensável, portanto, que todo o povo brasileiro, os trabalhadores e os estudantes de São Paulo em especial, estejam atentos às palavras de ordem que emanarem aqui da Rádio Nacional e de todas as outras rádios que estejam integradas nesta cadeia da legalidade. Julgamos indispensável que todo o povo se mobilize tranquila e ordeiramente em defesa da legalidade, prestigiando a ação reformista do presidente João Goulart, que neste momento está com o seu governo empenhado em atender a todas as legítimas reivindicações de nosso povo. É indispensável que se processe de uma vez por todas a divisão da riqueza brasileira entre todos os seus habitantes. Não é possível que nós tenhamos marginalizados mais da metade dos habitantes deste país, mais da metade dos habitantes do Brasil sem condições de trabalho, sem saber de manhã para que local se dirigirem para ganhar o seu pão e alimentar a sua família. É uma estrutura de reforma. É exatamente com as medidas preconizadas pelo governo federal que teremos condições realmente de integrar todos os brasileiros nesse processo. E com isso lucram os trabalhadores, que terão maiores condições de emprego. Com isso lucram os industriais, que terão a quem vender os seus produtos. Com isso lucram os comerciantes e toda a população desse país. O que se diz que o governo pretende acabar com o direito de propriedade, estabelecer um confisco de tudo que existe como propriedade privada, é uma grande mentira, uma grande farsa. O que se pretende realmente, trabalhadores e estudantes de São Paulo, é tornar este governo incompatibilizado com a opinião pública sobre uma onda de mentiras e uma imagem deformada. O presidente João Goulart, em suas reformas, visa tão somente dar ao povo brasileiro uma participação na riqueza deste país. Este momento nacional é um momento decisivo em que o povo brasileiro pode ter a felicidade de ver realizada toda a sua revolução dentro do processo da legalidade democrática, prestigiando o presidente da República e esta legalidade. É indispensável, entretanto, para isso, que o presidente e o governo contem com toda a mobilização da opinião pública, todos os trabalhadores, todos os estudantes, os intelectuais e o povo em geral, para que pacífica e ordeiramente digam um não e um basta a esses golpistas que pretendem cada vez mais prestigiar a pequena minoria privilegiada. Está lançada inteiramente para todo o país o desafio. De um lado, a maioria do povo brasileiro, desejando as reformas e desejando que a riqueza se distribua, ao lado da legalidade do presidente João Goulart. Os outros são os golpistas que devem ser repelidos, e desta vez, definitivamente, para que o nosso país veja realmente o momento da sua libertação raiar. Muito obrigado. Tivemos assim o depoimento do deputado Rubens Paiva, do PTB de São Paulo. Vamos lá. Na minha breve intervenção que eu preparei, o padre Renier falou pelo menos umas 20 vezes a palavra Andradina, Andradina, Andradina. Pois vocês vão saber a origem dessa palavra Andradina. Por que que a cidade de Andradina tem esse nome? Eu queria ver se vocês localizavam, ver se acha o vídeo da anistia. Tiveram duas pessoas no estado de São Paulo
que participaram ativamente da deposição do João Goulart. Um se chamou Auro de Moura Andrade. Auro de Moura Andrade. O segundo foi Ranieri Mazzini. Eles, a pedido dos generais, mesmo com o presidente João Goulart no país, declararam a presidência da República vaga e empossaram o general Castelo Branco. Se der para localizar, vocês vão ver a imagem, não tem? Anistia? Anistia 30 anos. Hã? É, Anistia 30 anos. É um vídeo da Comissão Nacional de Anistia. Por que que esse senhor ganhou o nome o seu nome para Andradina? Vou tentar dizer rapidinho para que tenha mais agilidade essa fala. Essa região, a chamada região do Pontal do Paranapanema, que quase ia de Presidente Prudente para o Paraná e para Mato Grosso, é o maior estoque de terras públicas do Brasil, as chamadas terras devolutas da União. Pois bem, para que serviu o golpe de 64 e qual foi o papel do senhor Auro Moura Andrade? O papel do senhor Auro Moura Andrade foi tirar todos os camponeses, os índios que moravam nessas barrancas do Paraná e transferir essa terra para os latifundiários. Foi aí que nasceu a UDR, foi aí que nasceu o processo do maior genocídio dos índios e camponeses na região sul, a pedido do senhor Auro de Moura Andrade. 30 anos. Então, vai passar esse pequeno vídeo, só a introdução, porque ele é longo, e vocês vão entender, vai aparecer esse senhor Auro de Moura Andrade, e vocês vão entender como é que por que esse golpe foi dado? Porque as pessoas falam, golpe militar, golpe militar. Não, foi um golpe civil-militar, um golpe empresarial-militar, e esse Auro de Moura Andrade foi um dos maiores assassinos do povo brasileiro. A nação brasileira despertou dividida na manhã de 1º de abril de 1964. Ouvidos atentos ao rádio que anunciava em sucessivas edições extraordinárias, o governo do presidente João Goulart fora deposto pelas Forças Armadas. Apoiadas por setores sociais conservadores que se opunham às reformas de base defendidas pelo presidente da República e pelos setores populares do país, tropas do Exército deram um golpe de Estado. Desencadearam violenta repressão contra entidades populares, incendiaram a sede da ONU, romperam-se o Estado de Direito estabelecido pela Constituição de 1946. Se existe terrorismo, o terrorismo foi implantada pela ditadura militar em 1º de abril de 1964. O presidente da República, legitimamente eleito, foi forçado a exilar-se. Os generais e seus aliados civis usurparam o poder, violaram a Constituição e atribuíram-se a legitimidade da boca dos canhões. Caminharemos para a frente com a segurança de teu remédio para os malefícios da extrema esquerda. Não será o nascimento de uma direita reacionária. Baixaram o primeiro ato institucional para investigar e punir os inimigos do novo regime, criaram as comissões gerais de inquérito e instauraram os inquéritos policiais militares. Fecharam o Congresso, cassaram os mandatos dos parlamentares opositores, extinguiram os partidos políticos. Em 7 meses, produziram mais de 500 intervenções em sindicatos de trabalhadores. Seus dirigentes foram destituídos, presos, torturados ou forçados ao exílio. As ligas camponesas foram desmanteladas. Seus líderes perseguidos, presos ou mortos. 1968.
a juventude brasileira ocupou as ruas do país a escrever nos muros a palavra liberdade e clamar com seus artistas, com os cidadãos comuns, abaixo a ditadura. Quem cala sobre teu corpo. Em abril, a repressão assassinou o estudante Edson Luiz. A morte talhada, ferro e fogo. Milhares de pessoas acompanharam o enterro do Rio. Presas no corte que a bala riscou. A missa de 7º dia foi violentamente reprimida pela polícia. Cala, morre contigo, mais morto. Em maio, a passeata dos 100 mil inundou o centro do Rio e deu voz à indignação dos brasileiros contra a violência do regime. Batendo, avisando. A gente precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão operar para a violência. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência. Em outubro, 800 jovens foram presos em Ibiúna, no Congresso da ONU. Quem grita, vive contigo. 13 de dezembro, o terror absoluto. O general Costa e Silva baixou o ato institucional número 5. A resistência armada passou a fazer parte da cena política do país. Os sequestros de embaixadores para salvar a vida de prisioneiros políticos em poder da repressão e libertá-los, ainda que fosse ao preço do exílio. Radicalizou. Agentes do Estado recebem treinamento sobre técnicas de tortura. Radicalizou a censura, a imprensa, ao teatro, a música, a literatura, as artes. O habeas corpus foi abolido. A pena de morte e o banimento foram instituídos e com ele uma legião de expulsos do país. Os brasileiros que ousaram se levantar contra a ditadura estavam impedidos de retornar ao Brasil. Era a glória da Copa do Mundo de 1970 e uma linda joelho, usada pela ditadura para ocultar o pranto das famílias que perderam seus filhos nas mãos dos torturadores. Cada um deles tem um rosto. Nutriram sonhos, acreditaram neles. Com seus olhos, miram os olhos e a memória do país. Desejam ser lembrados. Onde se esconde o rosto dos torturadores? Se dissolvem na sombra da vergonha. Aspiram o esquecimento. Era o tempo do medo, o tempo da brutalidade, dos assassinatos, dos atropelamentos, das tentativas de fuga, dos suicídios, dos desaparecimentos cometidos e acobertados pelo aparelho repressivo. Dentro da noite, nosso povo ensaiava gestos de resistência, principalmente pelas mãos das mulheres, as mães, as filhas, as companheiras, as viúvas de maridos vivos. 1975. Nasce o movimento feminino pela anistia.
liderado por Terezinha Zerbini, mobilizaram, fizeram de sua aparente fraqueza diante da brutalidade do regime sua força. A saída por aqui. A ONU está organizando, ninguém vai dizer que não, mas é subversão indo para o Ano Internacional da Mulher. Tinha gente que não sabia nem o que era anistia, pensava que era anestesia. A anistia que nós vamos conquistar pode não ser restrita, mas vai ser ampla. É como uma barreira. Tem uma barreira que está segurando a água. Se você fizer um furo numa barreira, a água se encarrega de trazer tudo. O próprio presidente da República veio para São Paulo recomendar que eu não fosse para aquela cerimônia, porque aquela cerimônia ia trazer mortes e eu ia ser responsabilizado por essas mortes. A missa que foi realizada na Praça da Sé, em memória do Herzog, foi um dos momentos mais emocionantes da vida da cidade. A partir daí, com marchas, contramarchas, complicações, restrições, nós seguimos no caminho de uma distensão. Nas prisões, nos sindicatos, nas associações, nos movimentos dos trabalhadores, nas igrejas, no parlamento, nas universidades, com a participação da OAB, da ABI, da CNBB e de setores da imprensa que não se curvaram à censura. No teatro, na música, nos livros, as pessoas falavam de esperança, de liberdade, de justiça. Aqui não haverá anistia. Esta foi a resposta dos generais. Mas foi acesa a centelha. Multiplicaram-se os comitês brasileiros pela anistia, estimulados pelos familiares de presos e desaparecidos políticos, dos exilados e pelas organizações populares. Escrevemos nos muros, levantamos nas faixas, levamos na boca o grito necessário. A anistia ampla, geral e irrestrita. Com Lula ou sem Lula, sem diretoria ou sem diretoria, sem comissão ou com comissão, vocês sairão vencedores dessa luta. A luta pela anistia se encontrou com a força dos movimentos populares que sacudiram os alicerces do regime. A greve de fome dos presos políticos desafiou a sensibilidade de parlamentares. A visita de Teotônio Vilela aos presídios deu um sinal. E um bêbado trajando me lembrou Carlitos Valor, tal qual a dona do bordel pedia cada estrela fria um brilho de aluguel. Do céu chupavam manchas torturadas que soavam. E a anistia veio, desfigurada, imperfeita, inconclusa, mutilada pelos vetos, distante da anistia ampla, geral e irrestrita que a sociedade demandou nas ruas. Da noite do Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num raio. 8 anos fora do Brasil, sem ver todas essas caras, todos esses amigos, e esperar que chegando aqui com tanto abraço, gente que eu nunca pensei ver mais. Que o amor assim, um jeito
aprovada a Lei de Anistia em 22 de agosto de 1979, imposta pela ditadura, a um parlamento submetido por medidas de força, sem pactos, sem acordo. A emoção que ele deve estar sentindo é estranha que aconteça num país as pessoas se emocionarem pelo fato dos brasileiros voltarem para o Brasil. Mas foi uma vitória danada nós tínhamos do povo brasileiro, e eu acredito que ainda falta muita coisa ainda. Nós conseguimos, vamos dizer, empatar, ainda faltando pegar uma outra anistia, que é a anistia do voto. Nem sequer libertou todos os presos políticos, mas permitiu o regresso de muitos que se encontravam no exílio. Não foi muito para mim, não. É muito para quem me pediu de voltar. E quem ainda vai continuar pedindo outros de voltar, como todo amigo de distância que ainda está em Paris, condenado, é exilado ainda, não tem direito ao passaporte. Você não é o último exilado? Eu sou o último exilado. O povo brasileiro afirmava sua paixão pela liberdade. Bom, e a última fase da minha intervenção é a seguinte, é a mais dura, mas eu vou falar. É o seguinte, Padre Renier falou que durante 10 anos permaneceu lá no Pontal do Paranapanema um policial muito perigoso, muito perigoso. Quando eu cheguei aqui em Prudente, uma moça do jornal falou se eu conhecia esse torturador. Nós fizemos o seguinte, nós pegamos vários atores brasileiros para contar a história, adotar um morto e um desaparecido. Então eu queria que vocês pusessem o Merlino, esse jornalista de Santos, Luiz Eduardo da Rocha Merlino, o longo. Então, respondendo a pergunta do Renier, não abre. É uma coisa complicada, mas o pessoal do Levante me perguntou a respeito disso, então eu queria passar esse vídeo, que é interpretado pelo ator Celso Frateschi, em memória ao jornalista. Hoje é o dia do jornalista, quero fazer uma homenagem a todos os jornalistas brasileiros, falando desse excepcional jornalista brasileiro, Luiz Eduardo da Rocha Merlino, tio da Tatiana Merlino. Vamos lá. Merlino. Boa noite. É sempre muito impactante ver esses vídeos. E agora eu fico com o desafio de dar continuidade depois dessa diversidade de informações que a gente acabou de receber sobre como funciona, como funcionou a ditadura e sobre como a repressão ainda funciona em muitos outros casos. Eu gostaria de iniciar primeiro fazendo uma saudação à companheira Thaís Teles, que foi chamada de preta, macaca e safada. Meu avô era neto de escravos do Rio Grande do Norte. Eu, enquanto neto e filho de negros, me solidarizo com a situação da companheira e acredito que muito do que aconteceu aqui pode ser explicado e a gente pode buscar uma origem com segurança na própria ditadura militar e no legado cultural que ela deixa pra gente. Então, Thaís, estamos juntos e que a gente bote cada vez mais a boca no trombone mesmo. Eu me chamo Gabriel, estou aqui representando o grupo de trabalho sobre repressão no campo, da Comissão da Verdade Rubens Paiva. Compõe esse grupo com vários outros companheiros e companheiras, com a Jamila, que está aqui do lado, com a Luciana, com o Danilo Valentim, que é ex-aluno da Unesp, e com um grupo muito maior, que não pôde estar presente aqui hoje, a gente tenta contribuir
com um levantamento e tentando resgatar um pouco do que foi a repressão do campo do estado de São Paulo, né? Se a gente já sente uma dificuldade em tratar da repressão urbana, se a gente percebe que há um silenciamento de fontes, de notícias, e todo esse trabalho interessante que a Comissão da Verdade vem pautando, de resgate a essa memória, de reconstituição de uma outra retórica, de uma outra narrativa sobre o que foi a ditadura militar, o trabalho sobre o campo e o resgate dessa memória nos espaços rurais do Estado, do Brasil, se configura como um desafio ainda maior. Eu queria dizer que o Presidente Prudente foi o município de origem do primeiro interventor da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Chamava José Rota. Ele foi o primeiro interventor, logo depois do golpe, a CONTAG, que era a instituição confederativa dos trabalhadores rurais, sofre uma intervenção. E o primeiro interventor colocado pelos militares é o José Rota, daqui de Presidente Prudente. Ele foi formado pela fração fascista da igreja, que copiava os círculos operários da Alemanha, da Itália, e que formava dirigentes sindicais na época, disputando a formação de dirigentes sindicais com partidos comunistas, com a própria organização do Betinho, que aparece no vídeo. Então, o primeiro interventor a mando militar na estrutura sindical camponesa foi José Rota. Ele era daqui de Presidente Prudente, formado pela igreja fascista. Um outro, a título de resgate de nomes, eu acho importante, um outro companheiro que se destacou muito na mobilização dos trabalhadores rurais da região foi um militante comunista chamado Nestor Vera. Ele começou sua militância no PCB e teve uma influência importante aqui no município de Santo Anastácio, organizando camponeses, poceiros, pequenos proprietários para reivindicarem seus direitos, né? Ele foi perseguido, teve que viver sob clandestinidade durante alguns anos. E aqui na região de Presidente Prudente, ele migra para Minas Gerais e lá ele é descoberto, é morto e até hoje os seus restos mortais ainda não foram achados. Embora o torturador e o cara responsável pela morte do Nestor Vera tenha dito onde teria enterrado o corpo dele, mas não se encontrou. Esse é um dos legados da ditadura que a gente pode mencionar, que ele tem uma raiz aqui na região. Eu queria dar início a essa minha fala. Eu vou fazer uma apresentação mostrando um pouco do que a gente acumulou enquanto grupo de trabalho da Comissão Rubens Paiva, tentando mostrar um pouco do que foi a repressão camponesa no estado de São Paulo. Por baixo, a gente estima um número em torno de 40 mil trabalhadores violados só no estado de São Paulo. Por baixo, se a gente fizer uma conta de que as famílias na época tinham em média 4, 5 pessoas, se a gente considerar que as famílias tinham 10, 11 pessoas, esse número pode subir tranquilamente para 70, 80 mil camponeses violados só no estado de São Paulo. Eu queria começar lendo um relato do Valdecir Rodrigues de Oliveira. Ele foi um poceiro da Fazenda Primavera, que o padre René comentou. Ele estaria com a gente, mas devido à idade avançada ele teve dificuldades de comparecer, né? Mas eu tomo a liberdade de ler um depoimento que ele deu para o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, um livro chamado Vozes da Terra, Histórias de Vida dos Assentados Rurais de São Paulo, organizado em parceria com a USP, o Instituto de Terras e mais algumas organizações que depois eu deixo à disposição para quem quiser consultar. Abre aspas. Sou nascido no município de Castilho, inclusive numa fazenda onde houve também uma grande sacanagem com a terra. Foi na fazenda Pendengo. Nós fomos despejados dessa fazenda em 1955 ou 57. Eu ainda era criança. Éramos 42 famílias e o proprietário, quer dizer, o grileiro, vendeu 4 mil alqueires das terras que já tinha vendido para nós e para outra pessoa. Mas, como sempre, a lei do mais forte prevalece. Nós perdemos e sobre essa fazenda nós não pudemos nem tocar no assunto de qualquer coisa para ter de volta as terras. Lá, quem fez o despejo foi o exército. O país ficou em estado de sítio e quem mandava era o exército. Chegou cada caminhãozão cheio de polícia. Lembro do caso de uma família de um vizinho que estava roçando, trabalhando na lavoura. E quando chegou em casa, a polícia tinha tirado tudo, derrubado, tinham aberto as mangueiras do porco, a mulher estava chorando.
E quando eles viram aquilo, eles foram do jeito que tinham chegado, enfrentaram a polícia de enxada na mão. Então a polícia amarrou o velhinho, que era o chefe da família, e jogou em cima de um caminhão. Ele quebrou a espinha, o pescoço, e ainda falaram: morreu um porco, é um lixo, agora vocês enterram, porque nós estamos ocupados. Não tem cemitério aqui perto? Quem ia falar alguma coisa? Não dava. Para que a lei para pobre? A lei é só para quem tem dinheiro. Pobre só para votar e sei lá mais o que. Essa terra que ele estava em disputa, da qual as famílias estavam sendo desapropriadas, era uma terra do Moura Andrade, que aparece grilada pelo Moura Andrade, que aparece no vídeo, apoiando a deposição do presidente Jango. Esse camponês, esse poceiro, depois que ele sai dessa terra, que é obrigado a sair dessa terra, ele migra para a fazenda Primavera, e lá ele dá mais alguns relatos do que acontecia. Abre aspas novamente. Fiquei trabalhando como arrendatário de 70 até 80 com o Abdala. Abdala era o cara que tinha recebido a terra do Moura Andrade. Na época, os políticos já roubavam, que era uma beleza. Eles nem pagavam imposto. O Abdala era deputado federal. Eles já faziam as leis para não pagar. Depois, ele deixou de ser deputado e continuou sem pagar. Então, aqui tinha um monte de imposto sem pagar. Essa terra era grilada e tinha uma posse dela. E ele tinha uma posse dela, perdão. Então, um senhor muito inteligente que morava aqui, o senhor Adalberto, descobriu isso, que ele não pagava os impostos, e aí ele começou, inclusive, a lutar sozinho. Foi em Brasília, me parece, 2 vezes, fuçar para ver, e depois ele passava a informação para um e para outro, por baixo do pano. Mas um jagunço do Abdala matou ele, porque estava mexendo onde não devia. Depois disso é que o povo começou a falar: tem coisa aí, tem coisa pegando fogo. Enfim, ele dá alguns depoimentos, é um pouco extenso, eu não quero ficar focado nisso, mas ele descreve todo o processo de repressão, de engano que eles sofriam. Eles assinavam um contrato, depois eram obrigados a se retirar, à força, com destruição de propriedades. E essa era a forma corriqueira que se fazia até então, década de 50, década de 60 e por aí vai. Eu queria... Você abre o slide, Jamila, por favor? Eu vou apresentar algumas informações, alguns dados que a gente trouxe para vocês. Eu acho que pode ser interessante para visualizar um pouco do que a gente tem conseguido coletar sobre a repressão no campo do estado de São Paulo. Bem, primeiro a gente tem trabalhado com algumas fontes. O Danilo vai poder falar na quarta-feira um pouco melhor sobre todo o processo de trabalho, de elaboração dos dados e toda a parte metodológica. E aqui eu vou tentar focar especificamente nos dados brutos, né? Então a gente tem aqui uma prancha com a violação dos direitos humanos do estado de São Paulo. A gente tem trabalhado com quatro tipos de violação. Uma primeira, a gente está chamando aqui de violação do tipo 1, mas que diz respeito a atentado, violência, ameaça, qualquer tipo de ameaça física, verbal. Então, o fazendeiro chega na propriedade, ameaça o poceiro, ameaça o pequeno proprietário, muitas vezes o agride, e isso configura uma violação dos direitos humanos. Então foi o que a gente enquadrou como tipo 1, que aqui está representado em vermelho. Esse mapa está indo de 46 a 88, a gente depois vai poder desmembrar um pouco isso e problematizar algumas informações. O tipo 2, que é uma violação que a gente chama de violação ao direito de liberdade, então migração forçada, prisão, proibição, suspensão de direitos políticos, enfim. Violação do tipo 3, que ali aparece em amarelo, que é uma violação tipicamente trabalhista, então lista negra, não pagamento de salário, não pagamento de 13º. E também uma violação do tipo 4, que é o que a gente chama de não interferência na vida privada. Destruição de benfeitorias, destruição de roça, né? Remoção, expulsão de terra.
Então, a gente tentou trabalhar mais ou menos com esse universo de conflitos no campo de São Paulo. Uma coisa que vale a pena problematizar, quando esses dados estão agregados, a gente vê aqui na primeira imagem, no primeiro mapa, algumas regiões muito importantes. Deixa eu ver se aqui tem. Aqui. A gente vê essa região aqui, que é uma região muito conflitada, né, que é a região do Vale do Ribeira, pega um pouco o litoral, sudoeste de São Paulo. Essa região aqui da Alta Mogiana, então Ribeirão Preto, Araraquara, Dumont, Pradópolis, né? A região do Pontal, então pega Presidente Epitácio, Presidente Bernardes, aqui mesmo Presidente Prudente, né? E essa região também se parece muito em termos da natureza do conflito. Aqui a gente vê os conflitos trabalhistas, né? Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que esses conflitos, eles aparecem, como eles estão todos juntos, né? Eles aparecem em momentos diferentes, e a gente vai poder ver isso com calma mais à frente, mas eles dizem respeito a momentos diferentes. Então essa região vai despontar como uma região conflitada num momento muito específico, né, a partir da ditadura militar propriamente. Essa região também vai ver um salto muito grande, assim também como Ribeirão Preto. A gente vai ver uma intensificação muito grande dos conflitos rurais no estado. Uma dinâmica que funcionava anteriormente à ditadura era, eu acho que esse é um eixo central. Eu vou tentar ficar de costas um pouco para poder ver melhor aqui. Um eixo central de todos os conflitos que a gente tem discutido até o momento é que todos eles dizem respeito à apropriação privada da terra. Todos os conflitos passam em alguma medida por esse eixo, né? Antes da ditadura, essa região toda do Pontal, do Oeste, do Noroeste, elas eram o que a gente chama de fronteira agrícola. Eram áreas que estavam sendo desbravadas para a criação de pastos, para a abertura de novas lavouras e tal. E aqui para o lado do Guaxinim. E como é que funcionava? Especificamente antes da ditadura. Grandes empresas recebiam, como a gente pôde ver o Moura Andrade, por exemplo, ele era um político influente da região, eles simplesmente se apropriavam de uma terra que era pública, vendiam, e essa terra vendida era repassada a terceiros e assim por diante, até chegar na mão dos pequenos proprietários, dos camponeses, dos trabalhadores rurais. Empresas que assumiam um papel central nessa tarefa de vender e desmembrar a terra. Companhias de colonização, estradas de ferro, companhias de estradas de ferro. Então, por exemplo, o Abdala compra uma terra nesse esquema. Pode passar para o próximo, por favor, Júlio? Eu consigo ver? Não, obrigado. Então, a gente vê aqui uma imagem ampliada do total de conflitos de São Paulo mapeados até o momento. A gente, com tranquilidade, consegue estimar em mais de 50 mil trabalhadores rurais violados durante todo esse período, de 46, antes da ditadura, a 88. Né? E essa é mais ou menos a cara geral dos conflitos que a gente vai tentar apresentar brevemente aqui. Então, uma coisa que a gente consegue perceber, essa foi uma outra forma de organizar as informações. A gente não dispõe desse dado aqui, mas se a gente traça a linha das estradas de ferro, elas passam por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, inclusive. Então a gente percebe que os conflitos, eles acompanham essa dinâmica de abertura de novas áreas, de apropriação de terra, as estradas de ferro, as companhias de colonização começam a desmembrar, fatiar e vender terras onde já existiam populações tradicionais, onde já existiam indígenas. Por exemplo, na década de 20, toda essa região do oeste de São Paulo conhece um massacre muito grande dos caingangues, uma etnia indígena muito importante que já habitava aqui toda a região do Pontal, né? Mas como essa região passa a conhecer o desenvolvimento, a abertura de estradas, cafezais, gado e tudo isso, a gente começa a perceber todo um ambiente conflitado, né? Esse mapa, essas áreas pintadas mostram os principais conflitos da região, né? E a gente consegue traçar com muita facilidade as estradas de ferro que acompanham toda essa abertura de desenvolvimento. Aqui a gente tem especificamente os conflitos antes da ditadura. Então a gente percebe
novamente, os conflitos aqui acompanhando as áreas de fronteira, áreas onde se abrem novas lavouras, onde a terra é apropriada, onde a terra é grilada. As comunidades que ali vivem são expulsas, são obrigadas a se mudar, são dizimadas, são violadas de várias formas possíveis. Então, a violação do tipo 1, a gente percebe nessas regiões. Tem vários outros pontos pequenos que talvez não fiquem tão visíveis pela definição da imagem. Mas elas representam uma ameaça, e a gente tem, por exemplo, o tamanho, alguma coisa em torno de 4, 5 mil camponeses violados por ameaça física, verbal, nessas regiões. Aqui a gente prevê uma coisa próxima dos 1.500, 2.000 camponeses, e todos eles circunscritos nessa região, né? Regiões de fronteira estavam sendo loteadas, digamos assim. Aqui a gente já consegue perceber uma gradação antes da ditadura, durante a ditadura e após a ditadura. Então a gente percebe a mudança drástica do cenário. Regiões que já conheciam o conflito, a gente pode perceber, por exemplo, que se o conflito estava aqui, no período iniciado pela ditadura, ele se desloca acompanhando a expansão da fronteira agrícola, ou seja, novamente a abertura de novas fazendas, o loteamento de terras, a violação de vários direitos humanos, a expulsão de trabalhadores, também acompanha e cresce exponencialmente. A gente está falando aqui, por exemplo, esses conflitos verdes dizem respeito à expulsão, né, migração forçada, alguma coisa próxima essa segunda bolinha, alguma coisa próxima de 150, 10 mil trabalhadores violados só nessa região. Então, toda a região do Pontal, por exemplo, num levantamento inicial, preliminar, a gente conseguiu contar mais de 10 mil camponeses e populações tradicionais violadas, né? Outra região que também salta aos olhos é aqui o Vale do Ribeira, essa região de Ribeirão Preto, Araraquara, Altamogiana, né? E o mais interessante é que, se a gente for seguir aqui o esquema, o verde é a expulsão forçada, ou seja, o sujeito chega no local, tem diversas famílias, expulsa o camponês, com jagunço, sem jagunço, com fogo, quebrando benfeitorias ou não, né? Muitas vezes de forma sempre autoritária, em regiões que depois vão despontar como regiões extremamente produtivas, coração do agronegócio, a Califórnia brasileira, né? Então, o componente autoritário da modernização e da grande eficiência do que a gente chama hoje de agronegócio se deve fundamentalmente à expulsão de camponeses e a expropriação desenvolvida no campo, né? Então, aqui a gente vê, depois da ditadura, é um levantamento ainda preliminar, né, mas a gente consegue perceber que zonas com uma expansão significativa durante a ditadura militar, né? E aqui, por exemplo, na região do Pontal, funcionava dessa forma: o sujeito via, abria fazenda, se apropriava de uma terra que era pública, roubava, grilava essa terra. Então, ele chamava trabalhadores rurais, esses trabalhadores rurais recebiam uma parcela da terra, recebiam uma autorização para plantio, eles plantavam, em 2, 3, 4 anos, dependendo do contrato, eles eram obrigados a devolver essa terra para o proprietário com pasto formado. Então eles tinham esse tempo para plantar, subsistir, né? O que acontecia fundamentalmente é que esses camponeses abriam, desmatavam, limpavam a terra, e logo após essa terra limpa eles eram expulsos, o contrato não era cumprido, e o proprietário, o grileiro, né, que roubava essa terra, ele recebia uma fazenda formada sem nenhum custo, sem colocar a mão no bolso. Então era uma forma muito rentável de se expandir a produção, de se enriquecer. Então, uma pista do apoio de todo o setor latifundiário ao golpe militar, né? O Moura Andrade, um expoente, um cara que foi artífice de todo esse processo de grilagem aqui na região do Pontal, que inclusive deu terras para Abdala, deu terras para... Né? Quem queria terra tinha terra nesse período, graças ao Moura Andrade e seus companheiros. Então, esse era o mecanismo, e aí faz todo sentido a gente ver o tamanho dessa bomba, a intensidade do conflito relacionada à expulsão, migração forçada, né, acompanhada ou não de assassinatos, de perseguição política. Aqui a gente acompanha o desenvolvimento, né, são os 3 períodos novamente, antes da ditadura, durante a ditadura e após a ditadura, mas no que diz respeito a conflito trabalhista. Ou seja,
não pagamento de salário, férias, 13º, perseguição ao trabalhador que se sindicaliza. Então, novamente, a gente vê o cenário, né? Então você tinha conflito trabalhista nessa intensidade, nessas regiões, também regiões de fronteira. Depois você tem uma intensificação significativa nessa área aqui, que hoje é o coração do agronegócio, da cana-de-açúcar, por exemplo, Ribeirão Preto, né, Franca, toda essa região, ou seja, desponta como a atividade e a região que mais desrespeita os direitos trabalhistas, trabalho escravo, emprega o trabalhador, o sujeito trabalha o mês inteiro, no final ele não recebe, ou recebe cheque sem fundo, enfim. As mais diversas atrocidades que a gente pode imaginar aconteceram nessa região. Pelo tamanho dos círculos aqui, a gente consegue 3.500, é isso? 35 mil? Acho que é 35 mil, né? Então, está falando de números significativos, né? 35 mil, 40, 50 mil trabalhadores violados durante o período da ditadura. E aqui é uma questão interessante. É uma região que desponta como a região que mais descumpre direitos trabalhistas. Então, tu já tem um agronegócio consolidado, tu já tem um agronegócio que emprega, que assalaria, que não estabelece mais relações de pequena propriedade, de você, mas ao mesmo tempo a gente vê como ela se consolida às custas de muita expulsão, de muita violação, de muita migração forçada, ou seja, realmente houve um alijamento dos camponeses para que posteriormente se consolidasse uma área de pleno assalariamento, digamos assim, né? Mostrando novamente as contradições da ditadura militar no campo brasileiro. Esses é basicamente os dados que a gente tem para apresentar. E um último elemento que eu queria colocar, eu finalizo, primeiro que a gente consegue estabelecer uma tipificação das lutas, primeiro por região. Então tem regiões onde predomina os conflitos de poceiros, de pequenos proprietários, como a gente pode ver, a região do Pontal, oeste de São Paulo, é uma região dessa, né? Então você tem ali uma economia familiar, de subsistência, e obrigada a se mudar para outro lugar ou a resistir, né? E a gente tem vários episódios de resistência. O depoimento do Valdecir que a gente pôde ler mostra um pouco os tipos de conflito desse cenário. A gente consegue ver também que durante a ditadura nunca se deu tanto dinheiro para latifundiário, além da possibilidade de grilar terra, como na ditadura militar. Você tinha um programa nacional que financiava a juros negativos. O que significa juros negativos? Significa que o cara ele pegava emprestado, sei lá, 4, 5 milhões e era obrigado a devolver 1 milhão, 2 milhões. Isso significa juros negativos. Então, a ditadura militar conseguiu mais essa proeza. Ela dava dinheiro público para latifundiário, que já tinha terra grilada, para esse cara produzir mais, aumentar suas propriedades, grilar mais terras, impulsar mais camponeses, né? E hoje consolidar todo esse parque que a gente se gaba muito dizendo que é moderno, super eficiente, né? Às custas de muita repressão, às custas de muito autoritarismo e de muito conflito. Então a gente consegue ter esses cenários que também acompanham a própria cronologia do golpe. Então, se antes você tinha áreas de fronteira, hoje você tem áreas consolidadas às custas desse processo que a gente tentou apresentar brevemente, né? E que a luta pela terra vai começar a aparecer justamente nessas áreas de fronteira, Pontal, sudoeste de São Paulo, né, onde vai aparecer o MST e outros movimentos identificados com a luta pela terra. O último elemento de ordem mais prática, digamos assim, é que esse trabalho ele vem sendo desenvolvido dentro da Comissão Estadual da Verdade, e seria muito importante que toda essa recuperação da memória, que toda essa narrativa que tem sido gestada fosse também apropriada pelos movimentos sociais. Então, o MST, demais organizações, né? E para a gente seria muito rico que essas organizações sociais, a sociedade civil, movimentos sociais se apropriassem também da elaboração das medidas de reparação, né? A gente consegue ver regiões inteiras que foram griladas, o Pontal é uma dessas, mas o Vale do Ribeira também é, o sudoeste de São Paulo também é, né? E que merecem algum tipo de reparação, né? Quer dizer que você coloca interventor no sindicato, você tira uma liderança legítima, coloca uma liderança fascista,
persegue dirigente de movimento social, grila regiões inteiras, expulsa milhares e milhões de trabalhadores rurais. E que tipo de reparação se merece nesse caso, né? Então, eu acho que um esforço, um desafio muito interessante na Comissão da Verdade reside justamente na elaboração das medidas de reparação, um desafio, né? Então, eventuais continuidades do trabalho vão depender justamente desse engajamento popular, desse engajamento da sociedade civil, dos movimentos sociais. Então, qualquer medida de reparação só vai ser efetuada caso a gente pressione muito, né? E eu acredito que seja um momento oportuno para que movimentos sociais, né, diversas organizações da sociedade civil que acreditam e apostam no Brasil mais democrático, que se aproximem, e eu digo isso especificamente falando do GT de repressão do campo, seria ótimo contar com o apoio e com a colaboração de movimentos sociais, e do MST inclusive, para pensar e elaborar, peitar e disputar as medidas de reparação no âmbito da comissão. Eu acho que é um desafio, não está dado, tem que ser construído. Então, acho que tem que ser construído, a gente tem todo um caminho pela frente, mas eu acho que foi um momento muito oportuno para que a gente pense em medidas de reparação. Um outro elemento que pediram para eu lembrar, ali atrás, na mesinha, na entrada, tem uma ficha, que é uma versão, digamos assim, manual, que a gente tem para coletar novos casos de conflito e incluir no nosso banco de dados que alimenta esses mapas que a gente tentou apresentar hoje. Todo esse material, todo esse acervo que a gente está montando é público, é divulgar isso, né, a partir da própria comissão, de outras atividades, e fica o convite para quem achar que pode contribuir com o relato de outros casos de repressão no campo, que pegue a quantidade que achar necessária, aquelas fichas, leve, preenche, envie para a gente, para todas as instituições de papel, né? Esses dados vão ser acolhidos, vão ser analisados, vão ser incluídos no nosso banco de dados. E é isso. Eu acho que o desafio está dado e a gente fica muito contente de poder contar com o maior número de setores possíveis para elaborar todas essas medidas que visam reparar todo esse cenário de devastação que a ditadura conseguiu promover no Brasil, né, no ambiente urbano, mas também no ambiente rural. Obrigado. Quero agradecer, cumprimentar, né, aqueles que compuseram a mesa aqui, e a gente poderia abrir, excepcionalmente, né, dado o adiantado da hora, os colegas aí que muitos ainda nem jantaram, né, Flávio Renê, que eu estou tentando convencer a não viajar de volta ainda hoje, né, ele quer voltar para Andradina ainda hoje, né, sem jantar, inclusive. Mas, excepcionalmente, né, o Adriano se dispôs aqui que a gente faça, né, que quem tenha questões a fazer, a gente vai fazer, né, um apanhado aí, umas 3 questões, para que os membros aqui presentes possam responder. Então, está aberto aí o momento. Aqui temos... Bom, boa noite. Eu gostaria de saudar a mesa, né? Saudar a comissão organizadora do evento, que eu me acho um evento muito importante, né? Toda essa dedicação para a gente falar sobre esse período histórico mal resolvido no nosso país. Meu nome é Tatiane, eu sou da Geografia e estou militante do Movimento Estudantil Popular Revolucionário. Eu queria só dizer, em relação à questão da ditadura, até a gente nem fala ditadura, a gente fala regime militar. Por quê? Porque a gente entende que nós vivemos sim ainda numa ditadura, né? A ditadura aí das classes dominantes, esse fascista Estado brasileiro, dirigido inclusive atualmente, né, por uma cambada de traidores, PT, PCdoB, que está implementando um regime de fascistização nas periferias do nosso país, né? O que é a Força Nacional na favela da Maré, nas favelas do Rio de Janeiro, o que é essa perseguição aos manifestantes, né, que
estão aí lutando contra essa Copa que está sendo construída no nosso país com sangue de operário, né? Então a gente entende que a gente ainda vive numa ditadura, né? E que essa ditadura só pode ser superada através da mobilização do povo, né? Desmascarando essa mentira que é a democracia nesse país. E aí, para falar da questão do campo, que eu acho muito importante, né, que o padre René, o Gabriel aqui colocou, né, que o Estado brasileiro ele tem uma mancha também, né, de sangue aí com os camponeses pobres do nosso país, e esse mesmo Estado segue assassinando lideranças camponesas ainda hoje. Tem as fotos aí que vocês olharam nas paredes do companheiro Renato. Eu vou aqui deixar a denúncia. Quem foi o companheiro Renato, né? Foi um militante, né? Um apoiador da luta camponesa no estado de Rondônia, e ele foi barbaramente torturado e morto em abril de 2012 nesse estado de Rondônia, né, torturado inclusive por policiais. Por quê? Porque ele era um defensor da luta pela terra naquela região, e ainda hoje o estado de Rondônia nem tem investigado e nem pouco punido, né, os assassinos do companheiro Renato. Então aqui a gente vai deixar, né, mais uma vez, que o Estado brasileiro não foi só até 88, ele segue matando e assassinando lideranças camponesas nesse país e favorecendo cada dia mais o latifúndio. Fascistas, fascistas, não passarão! Fascistas, fascistas, não passarão! Próximo. Quem gostaria de fazer? Vou olhar para ele. Posso fazer um? Vamos lá, João Paulo. Se apresenta, João. Oi, boa noite. Meu nome é João Paulo, também estou da Geografia. E a minha pergunta é a seguinte: foi relatado a respeito da mudança do nome de uma escola na Bahia, de, se não me engano, General Messi para Carlos Marighella, né? Numa escala local, pode ser que muita gente tome conhecimento disso por ser uma escola, mas eu queria saber em âmbito nacional quais as dificuldades de, por exemplo, se mudar o nome de uma rodovia como Castelo Brão, o nome de um militante também, já que é uma rodovia tão conhecida, né? Próximo. Paula. És tu, mas ninguém? Boa noite, meu nome é Paula Vermeste, eu sou